Meus irmãos, a despeito do compromisso que essa igreja tem com o alcance, com a evangelização dos povos não alcançados, eu quero compartilhar alguns dados do processo da progressão do reino de Deus nos lugares onde ele ainda não é conhecido. Porque desde que eu me entendo por gente, eu tenho certeza que você, desde que você se entende por cristão, você ouve falar de missões. E missão é uma tarefa objetiva que tem como objetivo ser cumprida. Mas a gente não tem muito acesso à informação, a informações que nos falem do avanço do esforço missionário no mundo. E eu quero compartilhar com você isso nessa noite. Jesus deixou muito claro para mim e para você que a gente deveria ir a todo mundo e pregar a boa nova do Evangelho. Mas a despeito da clareza, da objetividade da palavra de Jesus, hoje no mundo, 1 em cada 3 pessoas vivem em meio aos povos não alcançados. Preste atenção, 1 em cada 3 pessoas vivem em meio a um povo, onde é mais fácil você achar um torcedor do Botafogo do que você encontrar um crente. É difícil, pastor, é duro. Num raio de mais de 300 quilômetros de distância, você não tem uma igreja, você não tem um crente que possa falar de Jesus para eles. 1 em cada 3 pessoas no planeta vive nesse contexto em meio a povos ainda não alcançados. Segunda informação, de acordo com estatísticas missionárias, só no ano de 2022, 70 milhões de pessoas vão morrer sem nunca terem tido a oportunidade de ouvir a apresentação do Evangelho no seu idioma, na sua língua. 70 milhões de pessoas. Terceira informação, hoje no mundo existem cerca de 16 a 17 mil povos reconhecidos pelos estudiosos. Desses 17, 18, 16 mil povos, cerca de 7 mil ainda são não alcançados. 7 mil etnias ainda não alcançadas pelo Evangelho, aguardando a anunciação dessa boa notícia, dessa notícia maravilhosa que muda a história, que transforma vidas e transforma propósitos. 7 mil povos, 1 em cada 3 pessoas no mundo vivendo em meio aos povos não alcançados. Quarta informação, a gente falou ali no vídeo, como passou meio rápido, estava um pouquinho desincronizado, eu vou repetir para você. No ano de 1900, uma organização cristã fez uma pesquisa para descobrir o tamanho da Igreja de Jesus no mundo. E aí no ano de 1900 eles identificaram que cerca de 33% da população mundial era cristã no ano de 1900. Gente, 1900 aqui em Vilar dos Teles era um fazendão danado, não tinha nada, tá? Não tinha luz, não tinha carro, não tinha nada. Era mato, um fazendão. Muito tempo atrás. Passa 100 anos na história, essa mesma organização repete essa pesquisa. E eles identificam que 100 anos depois, a Igreja de Jesus ainda é cerca de 33% da população mundial. Significa que nos últimos 100 anos, a Igreja de Jesus está congelada, está parada no tempo. Aí você já está coçando a sua cabeça falando, mas Rafael, aqui no Brasil, em cada esquina nasce uma igreja todo dia. A gente vê aí um monte de igreja aí pipocando em tudo quanto é canto. Mas só que da mesma forma e com a mesma velocidade que algumas igrejas têm nascido aqui no Brasil, muitas e muitas igrejas têm morrido na América do Norte, na Europa, em tantos outros contextos. Então esse saldo de entradas e saídas faz com que a Igreja de Jesus esteja parada no tempo nos últimos 100 anos. Eu não sei como que isso aterriza no teu coração, mas no meu coração isso me gera, primeiro, um sentimento de vergonha terrível, porque eu sou parte do problema, eu sou responsável por isso. E o segundo, um sentimento de indignação. Gente, não é possível. Está faltando o quê? Com tanta produção acadêmica, tanto livro, tanta teologia produzida, será que está faltando mais um livro de teologia sistemática, mais um livro de teologia cristã? Está faltando o quê? Está faltando recurso à igreja, que hoje desfruta de uma situação financeira anos-luz mais avançada do que os nossos antepassados experimentaram.
Está faltando o quê? Recursos humanos, homens e mulheres talentosos, joias do Senhor no nosso meio. O que está faltando? Porque hoje, 1 em cada 3 pessoas ainda vivem em meio aos povos não alcançados. Porque ainda hoje existem cerca de 7.000 etnias que ainda não foram alcançadas por Jesus. Olha, eu cheguei aqui no Brasil e no YouTube não se fala de outra coisa no meio cristão, né? Só se fala negócio de fim dos tempos, que Jesus está voltando, que vai acabar, que está chegando a última hora, se prepara que Jesus vai voltar. Meus amigos, Jesus deixou claro para mim e para você, que todos os povos precisariam ser alcançados antes de que nós chegássemos ao fim. Que fim é esse? Eu vim aqui para te dizer que não está perto não, está faltando muito ainda. 1 em cada 3 pessoas do mundo ainda não ouviram falar de Jesus, 7.000 etnias ainda não alcançadas. E diante desse cenário tenebroso, desse cenário duro, que a gente precisa enfrentar de frente, de peito aberto, porque hoje a gente pode ter entrado aqui como parte do problema, a gente pode sair daqui como parte da solução. O Espírito Santo de Deus é capaz de promover algo tão poderoso na tua vida hoje, que daqui para frente vai ser diferente. Daqui para frente a tua interação, a tua integração dentro desse corpo, dentro da igreja de Jesus, vai ser diferente. Os nossos objetivos, propósitos, metas, desejos vão ser diferentes. Em nome de Jesus. E eu fiz essa pergunta para Deus: Senhor, por quê? Me dá uma palavra. Como você já sabe, eu estou andando aí um tantão de igreja. E eu queria uma palavra de Deus para poder compartilhar com os meus amigos, com meus irmãos, não da posição do juiz, daquele que julga, tá vendo, você está errado. Mas eu estou sentadinho do teu lado, no banco dos réus, ouvindo a palavra que vem de Deus, não é minha, meu irmão. Eu te amo. Estou aqui para te machucar, te magoar. Eu estou aqui para compartilhar uma palavra de amor, um convite de amor para adoradores, porque um dia não vai ter mais missão. Eu não aguento mais falar de missão, pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Mas um dia, quando a missão acabar, só vai restar adoração. E eu não sei você, mas eu estou contando os segundos. Se Jesus quiser voltar agora, eu estou à disposição, estou pronto, Senhor. Maranata, vem, Senhor Jesus, vem agora. Mas não vem amanhã depois do almoço, não, vem hoje, vem agora. Eu quero você agora. Porque se quando você está aqui, você levanta a tua mão ao céu, você sente a presença de Deus. Imagina quando não estivermos mais presos nesse corpo pecaminoso, vendo Ele como Ele é. Tá maluco? Esquece, família, esquece. Não tem nada que o nosso coração possa desejar mais, possa ansiar mais, do que ver o nosso Mestre, ver o nosso Senhor. Perguntar: Jesus, mostra para mim, bota lá, vamos lá no cinema, porque olha só, a gente nasceu no jardim, mas a gente está indo para uma cidade. Essa cidade não é 4G, não é 5G, é uma cidade poderosa, onde tudo é carregado, onde tudo é impulsionado pela glória de Deus. E aí eu quero ir lá ver. Eu falo: Jesus, me mostra esse tal desse Big Bang aí, porque eu sei que estava sincronizado aí. Quando aconteceu o Big Bang, foi no mesmo tempo que você falou: e haja luz. Não tinha sol, não tinha lua, não tinha estrela, mas não importa. Ele disse: haja luz, e houve luz. Eu quero ver. Esquece, pô. Não tem filme de Hollywood melhor do que isso. Mostra para mim, eu quero estar com Ele. Esse é o desejo que move o nosso coração, e por isso eu busquei ao Senhor essa palavra. E essa palavra, ela nasce a partir de uma reflexão sobre 3 perguntas: quem somos, aonde estamos e para onde vamos. Não são perguntas do nosso meio cristão evangélico brasileiro, mas são perguntas que estão na mente humana desde que o mundo é mundo. E a gente precisa parar e pensar a respeito delas, à luz das Escrituras, para que a gente possa experimentar uma transformação genuína, que não transforma apenas as nossas ideias, as nossas palavras, mas a nossa ação no dia a dia, o nosso caminhar, nossas prioridades, nossos desejos, nossos sonhos, que transforma a nossa vida como um todo. Eu quero começar a responder essa pergunta falando de para onde vamos. Apocalipse, capítulo 5, versículo 1. E eu preciso explicar para você antes. Eu vou falar como uma máquina, tá? Esquece.
vou falar rápido aqui, porque é muita coisa que eu tenho para falar, eu vou falar muito rápido. Então, olha, é 130% de atenção no mínimo aí, para você pegar. Senão vai voar coisa. Não pensa em o que você vai almoçar, não pensa na conta de segunda-feira, não pense em nada. Nós estamos diante da presença do Rei da Glória, não tem nenhuma prioridade na tua vida mais do que ouvir essa palavra de Deus. Então me dá, e dá ao Senhor 130, 200% de atenção. Amém? Apocalipse capítulo 5, versículo 1: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora e selado com 7 selos. O que tem escrito no livro? Uma história. E essa história estava escrita por dentro e por fora, por quê? Porque é uma história plena, é uma história completa, é a história da existência, é a história da glória de Deus, é essa história da existência, da criação. Ela não faz sentido, ela estava inacessível para João, estava inacessível para mim e para você. Sem que esse livro fosse aberto, sem que esses selos fossem abertos, a vida não faz sentido. É apenas dor, desespero e agonia, porque se a gente sair daqui por essa porta, a gente vai ver que nunca teve tanta comida no mundo, que nunca se desperdiçou tanta comida no mundo, mas nesse mesmo planeta onde nunca teve tanta comida e nunca se desperdiçou tanta comida, pessoas morrem de fome. Se a gente sair daqui para fora, a gente vai ver que cerca de 5% da população mundial acumula mais de 80% da riqueza do mundo. Injustiça. Não faz sentido. A vida sem que esse livro seja aberto não faz sentido. É desespero e agonia, dor e sofrimento. É depressão, é síndrome do pânico. É gatilho o tempo todo. Sem que a gente entenda essa história, sem que esse livro seja aberto e ganhe significado na minha e na tua vida, a vida não faz sentido. Versículo 2: vi também um anjo forte que proclamava com voz forte: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Versículo 3: ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Você sente o desespero de João? Você sente o desespero dele de olhar para esse livro e falar: meu amigo, sem que essa história ganhe significado, sem que ela se torne acessível, a vida não faz sentido, só me resta chorar e mergulhar numa tristeza profunda, eterna e sem fim, e sem razão de existir. Versículo 4, na verdade versículo 5: então um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Então eu vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos em pé um cordeiro, que parecia que tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. O cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, se prostraram diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de pegar o livro e de quebrar os seus selos, pois foste morto, e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, de toda língua, povo e nação, e para o nosso Deus os te constituíste um reino de sacerdotes. A única coisa que dá sentido à vida é Jesus Cristo de Nazaré. A tua vida não vai ter direção, não vai ter propósito, se você não estiver com a tua existência centrada em Jesus Cristo e no seu amor eterno. Ele dá sentido à história, Ele é a única fonte de significado para a vida. A vida sem Ele não adianta. Você pode ter todos os bens econômicos, financeiros, materiais que você quiser, que você puder, mas isso não vai ser capaz de fechar essa conta na sua cabeça.
A única coisa que abre a história da vida, que faz a vida florescer diante dos nossos olhos, é Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus, a raiz de Davi, o leão de Judá, poderoso, que também é o Cordeiro de Deus. É esse Deus que dá sentido à história. Se a gente pular 2 capítulos, lá para o capítulo 7, a gente vai ver que João tem uma visão, acontece toda a história diante dele, resumida na abertura desses selos. No capítulo 7, ele fala que ele olha e ele vê gente de toda língua, de toda tribo, de toda nação, vindo diante do Cordeiro para adorar a ele, para entregar a ele a oração que ele é digno de receber. Gente de todos os jeitos, de todas as formas, de todas as línguas, gordinhos, magrinhos, altos, baixos, os pretos, os brancos, de olho puxado. Gente, todo mundo, todas as nações. Vai chegar o pessoal lá da China, e com a música deles. Vai chegar os brasileiros, vai chegar gente de todos os lugares para entregar a ele a adoração que ele é digno. Gente, oh meu Deus, é para lá que a gente está indo. Se a gente perder isso de vista, a gente vai ficar igual um cachorro correndo atrás do próprio rabo. Se a gente perder de vista esse prêmio para a nossa vocação, essa glória que está diante de nós, a gente não vai conseguir viver uma vida que tem propósito. Para pensar na tua vida, porque tudo isso é muito bonito. A gente dá glória a Deus, a gente pula, faz um monte de coisa, mas é duro da gente ajustar isso na realidade. Olha para o teu dia, para as tuas rotinas, para os teus motivos de oração. Quantos deles apontam para a glória eterna e quantos apontam para o hoje, para o agora, o que você quer, o que você precisa, o seu desejo, o seu sonho, o seu objetivo pessoal. Se você não fizer, se eu não fizer uma reflexão profunda sobre isso, essa palavra vai ser mais uma, essa manhã vai ser mais uma, não vai acontecer nada de diferente. Você vai chegar em casa e vai fazer tudo que você está acostumado a fazer. Mas se você fizer uma análise pessoal, honesta, diante da presença do Rei da Glória, e olhar que 80, 70, 90% de tudo aquilo que você sonha, deseja e projeta, está apontando para os próximos 30, 40 anos que você vai ver nessa terra, e apenas uma migalha, uma fagulha aponta para a eternidade em Deus. Se você se deparar com essa realidade, hoje é dia, é manhã de transformação, é manhã de você olhar para Deus e falar: Senhor, eu quero viver na expectativa dessa glória vindoura, porque é o momento que eu começar a viver nessa expectativa dessa glória vindoura, eu vou começar a desfrutar dessa glória agora, porque o reino de Deus está por vir, mas ele já chegou agora, e nada vai ser capaz de te segurar, essa cidade não vai ser capaz de nos resistir, as nações da terra não serão capazes de resistir o movimento da igreja de Jesus, empoderada pelo seu Espírito, levando diante do trono essa cena maravilhosa. Eu quero estar lá, eu já estou lá, minha mente só pensa nisso, pessoal. Se você estiver perto de mim, me procura. Eu vou chegar lá com um bom pentecostalzinho que eu sou, o presbiteriano mais pentecostal que vocês já viram na vida. Eu vou chegar lá e vou falar assim, ó: ouve-se o júbilo de todos os povos, os reis se dobraram ao Senhor. Ouve-se um brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Ouve-se em todos os povos que um novo rei surgiu. Impérios reconhecem que a sua destra reinará. Leão de Judá. Ô gente, vamos para lá agora, eu não aguento mais. Esquece, não tem nada melhor, nada mais precioso de chegarmos nesse momento glorioso. Mas o que nos separa dessa cena é que hoje ainda tem 7 mil povos que não ouviram falar de Jesus, pessoal. É que hoje 1 em cada 3 pessoas no mundo nunca teve acesso às boas novas do Evangelho. É que se a gente continuar fazendo a mesma coisa que a gente está fazendo nos últimos 100 anos, a gente vai continuar com a igreja congelada, parada no tempo. Para de pensar e apontar: a culpa é do pastor, a culpa é daquele líder lá, a culpa é de você quer, a culpa é tua, cara.
É eu e você. A gente tem que pegar a parte que nos cabe, servir com diligência nessa casa, para que ela possa crescer e prosperar, e enviar centenas de milhares de reais para o exterior, para poder alcançar esses povos. Enviar homens e mulheres vocacionados pelo Senhor para os 4 cantos dessa terra, para anunciar que existe salvação. Oh, que Deus não está em guerra contra a gente, mas Ele construiu um caminho, que é a verdade, a única alternativa para que tenhamos vida, e esse caminho é Jesus Cristo de Nazaré. Que notícia é essa? Gente, imagina passar pelo Covid sem Jesus. Imagina passar por essa agonia, por esse estresse, por essa angústia sem Jesus. A gente está indo como Jesus disse. Ele disse que as portas do inferno não serão capazes de resistir a essa igreja fundamentada na rocha. Porta, geralmente os crentes falam isso, né? Que como se a gente estivesse sofrendo um monte de ataque de porta, né? Vindo porta de tudo quanto é lado, e a gente se escondendo das portas. Preste atenção, porta é instrumento de defesa. Eu e você estamos atacando. Eu e você estamos nos arremessando contra os portais do inferno. Eu e você estamos avançando com poder e autoridade. Se você até hoje falava assim, eu não posso servir na igreja porque eu não estou preparado, eu preciso me santificar. Ei, para de maluquice, para de doideira. Você carrega o Espírito Santo dentro de você, crente? Você quer o que mais, rapaz? Você quer saber mais o quê? Tu quer ler mais quantos livros? Tu quer jejuar mais quantas vezes? O Espírito Santo mora dentro de você. Mas a gente não acredita nisso direito, porque se a gente acreditasse, meus irmãos, essa cidade não ia ser capaz de nos resistir. É para lá que a gente está indo, para essa cena gloriosa, para estarmos com o Senhor como Ele é. Segunda pergunta, aonde nós estamos? Mateus capítulo 24, versículo 14. Vou explicar um pouquinho do contexto. Os discípulos de Jesus estão com Ele, perguntam assim, Jesus, vem cá, fala pra gente aí quando que vai chegar esse negócio do final dos tempos, quando que essa coisa toda vai acontecer, diz aí pra gente aí, desenrola o rolo aí. Aí Jesus começa a dizer um monte de evento catastrófico, apocalíptico. Ele fala, olha, vai ter guerra, vai ter rumores de guerra, vai ter uma confusão danada, o povo vai brigar um com o outro, vai ser um desespero só. E no final dessa lista de eventos apocalípticos, cataclísmicos, ele vem dizendo que está lá em Mateus 24:14. Ele diz que este evangelho do reino, o evangelho do reino, não é o evangelho do vai dar tudo certo, não é esse evangelho. Sabe por que não é esse evangelho? Porque eventualmente não vai dar. Porque Jesus não deixou você de bobeira, Ele falou para você que nesse mundo você vai ter, fica tranquilo, está garantido, está tudo certo. Na cereja do bolo da maior pregação de todos os tempos, Jesus disse assim, todo aquele que ouve essa minha palavra e a coloca em prática será comparado a um construtor sábio que construiu a sua casa sobre a rocha, e veio a chuva, veio a tempestade, essa casa resistiu, porque estava construída sobre a rocha. Mas tem aquele construtor insensato que ouve essas minhas palavras e não coloca em prática, e veio a chuva, veio a tempestade, e essa casa foi destruída, e ninguém mais podia encontrar ela. Jesus está dizendo muitas coisas nesse texto, mas tem uma coisa que Ele está dizendo, vai chover, vai ter tempestade, as intempéries da vida vão chegar sobre a tua casa, invariavelmente vai ter tribulação, esquece. Mas a diferença é que você não era orientado pelas circunstâncias externas, você não é orientado pelas dificuldades, porque você está fundamentado nessa rocha eterna que é Jesus. E aí, meu amigo, você venceu a morte, você venceu todas as dificuldades. Se você sair da tua casa, o João, o mobilizador da Etna, na frente da casa dele tem uma barricada, botar na barricada dele lá em Belfort Roxo, na frente da casa dele. Se o João sair de casa, como ele sai uma vez por semana, ligar a caixinha de som dele, fazer uma coisa, né, old school, que nem o povo diz, um ar livre, e se quando ele estiver fazendo esse ar livre, uma bala penetrar o coração dele e ele morrer, não importa,
porque ele estará com o Senhor naquele momento. Se essa bala não encontrar o coração dele, não importa. Quando termina o ar livre, ele pula a barricada e vai lá e ora por aqueles meninos. Bota a mão sobre a cabeça dele, eles choram, eles falam: minha mãe era crente, meu Deus, eu preciso voltar para Jesus. E ele fala: volta mesmo, volta agora, porque ele ama você. Venceu a morte, venceu as circunstâncias, nada é capaz de parar um crente que entendeu isso. Ele está dizendo que é o evangelho do reino, e esse reino tem um rei que governa com justiça e equidade. O evangelho do reino, o apóstolo Paulo deixou fácil para mim e para você entender. Ele falou que o reino de Deus não é comida e nem bebida. O povo estava discutindo lá se pode comer bicho que cisca para trás ou só os que cisca para frente, os que voam, os que nada, rasteja, o que podia comer. Eles estavam perguntando lá se a saia tem que ser na canela, no joelho, ou como é que tem que ser, se pode usar brinco, se não pode. Estavam discutindo essas coisas. E aí, meus amigos, entenda bem, se a gente quiser chegar, combinar aqui, pastor, que ainda só pode fazer parte da igreja quem for vascaíno, a gente vai ter um problema, né, minha gente? A igreja... uma igreja sempre tropeçando, né? Sempre tentada a cair. Uma igreja meio duvidosa, assim, meio inconstante, né? Uma igreja naturalmente sofredora, né? Tratada no sofrimento. Tá aí, não tem jeito, né? A gente podia fazer. A gente pode combinar isso aqui entre a gente, mas não se esqueça, isso não é reino de Deus. Tem nada a ver com isso, a gente pode combinar o que a gente quiser, mas isso não é reino de Deus, porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, antes ele é paz, é justiça e alegria no Espírito Santo. Ô pessoal, vamos acabar o culto agora, vamos lá para a rua, vamos lá fora agora, vamos perguntar para esse povo se tem alguma coisa que eles estão precisando mais do que paz, justiça e alegria no Espírito Santo. É paz que não é a ausência da guerra, mas essa paz que excede a todo entendimento, que só pode acessar quem habita no esconderijo do Altíssimo, porque na sombra do onipotente Deus encontra descanso, encontra paz. É uma paz que não depende das circunstâncias, é uma paz que está dentro, não é uma paz que está fora. A gente superou, a gente venceu isso. Nossa vida não está mais ancorada nessa realidade. Justiça, essa justificação eterna que faz essa reconexão de homens e mulheres perdidos e pecadores com um Deus que é perfeito, pleno em amor, em graça e em glória. Mas também a justiça que eu e você exercemos no nosso caminhar. É a justiça que a gente trata nas nossas relações no trabalho, na escola, na faculdade, dentro da igreja. Aonde quer que a gente vai, a gente trata com justiça. A gente não olha uma pessoa, vê a roupa dela para a gente julgar como que a gente vai falar com ela. A gente não é assim, porque quando a gente olha para a pessoa, a gente vê a glória de Deus. A gente vê a imagem, a semelhança do nosso Criador e a gente ama ela. Não importa se ela é diferente da gente, se ela gosta mais do número 13 ou se ela gosta do 17, não importa. Porque tem isso, né, pastor? Tem isso ainda, né? Tem isso ainda. É o amor, eu amo tanto, sou tão bonzinho, os crentes são tão bonzinhos eles, né? Ótimos, os crentes são ótimos. E aí assim, ele bate na casa da vizinha, vamos lá na igreja, a igreja é tão legal, a gente é tão bacana lá, vai ter bolo, olha, tem cachorro quente, tem festival disso, tem até aula de jiu-jitsu para as crianças, tem tanta coisa, vamos lá na igreja tão legal, vamos comigo, por favor, vamos. Não vai nesse, mas vamos no outro. No outro não dá? Não, no outro então. Quando? Fala o dia que eu vou vir aqui, pode ser daqui a 1 ano, vamos. E aí passa, né, convidando esse vizinho, essa vizinha para ir na igreja. Aí chega um sábado da vida. Aí num sábado desses aí da vida, esse crente resolve fazer uma coisa, pegar a roupa branca, toda, botar para lavar, pendurar naquele solzão, né, em São João, deixar a roupa lá no sol. E nesse mesmo dia, esse vizinho que não é crente, ele também teve uma ideia, falou, quer saber, eu vou varrer meu quintal hoje. Varrer meu quintal, quer saber, vamos juntar as folhas aqui. Mas aí o vizinho não é crente, é um pouquinho preguiçoso. Ao invés de tirar as folhas, ele resolveu tacar fogo na folha.
incircunciso, amalequita, não é? O pessoal falou, rapaz, duro. Mas a gente não foi chamado para isso, a gente foi chamado para amar, acima de todas as circunstâncias, acima de tudo, levar para esse mundo o reino de Deus, que é paz, que é justiça e alegria no Espírito Santo. E aí ele diz que o evangelho do reino será pregado a todas as gentes, que na verdade a palavra original é etne, e a raiz dela é etnos, o que dá nome à nossa organização. Então o evangelho será pregado a todas as etnias, e então vai chegar o fim. Onde nós estamos? Nós estamos na era das missões. Abraão não teve esse privilégio, Moisés não teve esse privilégio, ninguém dos heróis da fé no Antigo Testamento teve esse privilégio de sair por esse mundo, carregando o Espírito Santo dentro da gente, contando para as pessoas essa boa nova maravilhosa, que esse Deus Todo-Poderoso, Ele não usou por usurpação o fato de ser igual a Deus, mas Ele nasceu, Ele viveu no meio desse povo, e além de viver no meio desse povo, Ele viveu sem pecado. E um belo dia, Ele se entregou em favor de todos, e morreu na cruz do Calvário, mas a morte não foi capaz de detê-lo, porque 3 dias depois, Ele ressuscitou, e Ele vive. A gente tem essa história para contar, a gente tem essa vida para demonstrar. Nós estamos na era das missões. Se você não vai até os confins da terra, você contribui com aqueles que estão indo. A Etnos, ela tem como modelo de trabalho não enviar um monte de missionário brasileiro. O nosso modelo de trabalho é pegar aquela meia dúzia de crentes que tem lá perdido, um em cada canto, empoderá-los, treiná-los, fortalecê-los, para que eles sejam a resposta de Deus para o seu próprio povo. Eu moro na Tailândia desde 2015. O tailandês médio, ele tem 1,5 m de altura, ele pesa 50 quilos, tem olhinho puxado e cabelo liso. Numa rua escura, a 2 km de distância, ele olha assim e fala, lá o gringo lá, o gordão, lá vai ele, ó o gringo, esses gringos aí são terríveis. Não tem jeito. O nativo, ele vai ser sempre melhor capacitado para ser resposta de Deus para o seu próprio povo. Conhece a língua, conhece a cultura, conhece tudo, os caminhos, as ruas, as vielas. Então a Etnos, ela entende que ela é uma ferramenta de Deus para fortalecer esses cristãos em meio aos povos não alcançados, essa meia dúzia que tem lá. Como que a gente faz isso? Vindo aqui nas igrejas do Brasil, contando piada, cantando, fazendo um monte de história, pregando a palavra e convidando as igrejas, os irmãos e irmãs a darem as mãos e serem resposta de Deus para empoderar e acelerar o avanço do reino de Deus nesses lugares onde ele ainda não é conhecido. Eu vim para cá em dezembro com um desejo de criar uma rede de igrejas globais aqui na Baixada Fluminense, e a gente começou a trabalhar isso, e nesse final de semana nós tivemos a grata notícia que a gente fechou a nossa primeira rede de igrejas, 30 igrejas que deram as mãos e falaram assim, a gente quer isso, a gente quer comprometer parte dos nossos recursos, do nosso tempo de oração, da nossa devoção a Deus, para ser resposta de Deus nos lugares onde Ele ainda não é conhecido, e essa igreja faz parte disso. E meus amigos, se isso pode acontecer em Nazaré, se isso pode acontecer em São João, na Baixada Fluminense, que eu tenho certeza que está sobrando dinheiro não, tá? O que tem de necessidade é brincadeira de criança. Mas se isso pode acontecer aqui, pode acontecer em Fortaleza, ou em Recife, pode acontecer em Campo Grande, Porto Alegre, a igreja brasileira pode ser resposta e preparar o caminho do Senhor. A gente só pode fazer isso porque nós estamos nesse tempo privilegiado, a era das missões. A nossa vida só faz sentido se a gente entender o recorte histórico onde nós estamos inseridos. Não tem nada que faz mais sentido na nossa vida do que sermos esse receptáculo dessa mensagem, e esses mensageiros, essas cartas vivas, essas flechas polidas, que levam a boa nova do reino de Deus aonde quer que a gente vai o tempo todo, em todas as direções, e agora, onde estamos? Para onde vamos? Terceira pergunta, quem somos?
2 Coríntios capítulo 5, versículo 15. 2 Coríntios 5,15 diz assim: e ele morreu por todos. Quem é ele? Jesus. Jesus morreu por todos. Antes da fundação do mundo, o seu sangue já era conhecido e eficaz. Ele morreu por todos para que tudo aquilo que existe pudesse existir. Porque nele vivemos, nos movemos e existimos, apenas pendurados no sacrifício de Jesus, que podemos existir, subsistir nele. Ele, Jesus Cristo de Nazaré, morreu por todos. E aí vem coisa maravilhosa, é língua portuguesa. Ele morreu por todos, para quê? Para quê? No inglês não tem isso, no tailandês não tem isso, gente. Para quê? Está na nossa cara. Relação de causa e efeito. Para quê? Com o propósito de quê? A fim de quê? Com o motivo de quê? Para quê que Jesus morreu? Pelo amor de Deus, me conta. Ele morreu por todos, para quê? Os que vivem. Quem são os que vivem? É eu e é você. É nós. Aqueles que foram vivificados pelo seu Santo Espírito. Porque ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Aí apertou, hein? Porque eu não sei você, para mim, viver para mim mesmo é a coisa mais fácil que tem. Não precisa de ajuda, de empurrãozinho, de tapinha nas costas. Eu sei viver para mim mesmo, minha gente, que é uma beleza. É natural, é normal. Mas Jesus, o apóstolo Paulo está dizendo que Jesus morreu por todos, para que nós que fomos vivificados pelo seu Santo Espírito, não vivamos mais essa vida em si mesmada, que sou eu na prioridade, eu estou no centro, os meus desejos, os meus projetos, as minhas necessidades pessoais e individuais, para que a gente não viva mais para nós mesmos. Jesus, ele é muito claro. Na oração do Pai Nosso, ele deixou para a gente lá e a gente passa por cima sem saber. Porque o Pai é nosso, o pão é nosso, ele perdoa os nossos pecados. Não é sobre mim enquanto pessoa individual, indivíduo, é sobre nós enquanto comunidade. É sobre nós como, meu Deus, como que eu vou falar? É sobre nós como corpo. A gente está junto, ligado. A gente está junto com Cristo. Ele é o nosso cabeça. Ele morreu para que a gente não viva mais essa vida em si mesmada, essa vida sem sentido. Porque, meus amigos, uma hora a conta chega. Eu entendo todas as questões das ansiedades humanas e de toda a psicologia do ser humano. Mas essa vida em si mesmada é um dos grandes motivos que tem lançado pessoas no mundo e dentro da igreja, na depressão, na síndrome do pânico, na ansiedade. Porque insistimos em continuar vivendo uma vida para nós mesmos, meus amigos. Não tem jeito, se eu pegar essa tampinha de garrafa e querer usar ela para quebrar essa parede aqui atrás, não adianta o quão disposto eu tiver, eu não vou conseguir, porque essa tampinha vai se esfarelar no meio do processo, porque essa tampinha não foi feita para quebrar parede. Só quem desenhou, só quem fez o design dessa tampinha pode dizer o propósito para o qual ela existe. Se você quiser usar essa tampinha para outra coisa diferente, para o propósito que ela existe, você vai ser frustrado. Nós existimos para a glória de Deus. A razão da nossa existência é glorificar a Ele. Só assim encontramos sentido, direção, propósito na nossa vida. Apenas quando a gente deixa de viver essa vida em si mesmada, individualista, e passa a viver uma vida para Ele, porque Ele não tira a nossa vida da gente e deixa a gente andando aí vazio, igual um bando de saco furado. Ele coloca um propósito.
Ele coloca um propósito maior nos nossos corações, na nossa vida, para que a gente não fique com dúvida, porque Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas vivam para aquele que por eles morreu e ressuscitou. O apóstolo Paulo continua dizendo no capítulo, ele fala lá que as coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas. Ele continua dizendo, ele fala que ao passo que servimos a Deus, Ele nos dá o ministério da reconciliação. Ele nos dá o ministério não como patentes eclesiásticas, mas como um chamamento ao serviço. Ao serviço. Levi, se faltava gente para o evangelismo, não vai faltar mais. Se faltava gente para se comprometer com as pautas e as causas dessa igreja, não vai faltar mais. Porque a gente entendeu que a nossa vida só ganha sentido quando nós nos empoderamos desse ministério. Qual o ministério? O ministério da reconciliação. E você exerce esse ministério como? Não sei, você sabe fazer o quê? Você sabe sorrir? Então sai por aí distribuindo sorriso para os outros, pelo amor de Deus. Você sabe dar um abraço? Então abraça as pessoas. Você sabe o que? Fazer conta? Pega aquela senhorinha perto da tua casa que não sabe fazer conta e faz as contas para ela. Você sabe tocar? Vem aqui tocar. Você sabe falar? Se treina, se esmera para você poder falar. O que você tem? Porque você tem alguma coisa. Você tem dons e talentos que foram distribuídos pelo próprio Deus, para que você possa se engajar nesse ministério da reconciliação. E o apóstolo Paulo continua, e aí eu termino, para deixar claro, sem dúvida. Ele fala, meu Deus, ele pensa assim, como que eu vou explicar para o pessoal? Ele fala assim, olha, é como se vocês fossem embaixadores do reino de Deus. E aí você não entende isso, eu não entendo isso. Porque se eu chegasse aqui, abrisse uma porta e saísse daqui Bolsonaro, e até a meia dúzia ia falar mito, outro pessoal ia falar né? Não tem problema, esquece isso. Ele ia chegar aqui e ia falar, pessoal, eu sei todo mundo que vem aqui nessa igreja hoje, eu conheço todo mundo o nome, eu sei o CPF, eu sei a informação de todo mundo, já tem o pessoal da Polícia Federal ali fora, aquele helicóptero aqui em cima, e falando, olha, vocês a partir de agora, vocês serão embaixadores da República Federativa do Brasil. Vocês vão sair daqui, vocês vão representar o Brasil numa missão especial. O pessoal ia pegar, meu Deus do céu, eu preciso tirar uma selfie. Hashtag é nós, eu sou embaixador. Confia no pai que o inimigo cai. Vó, venci, é eu agora. Pode espalhar no grupo da família que eu sou embaixador. Pelo amor de Deus, me respeita. Ia ter gente chorando, meu Deus, eu não acredito. O pessoal ia ficar numa empolvorosa. Mas quem é Jair Messias Bolsonaro? O que é a República Federativa do Brasil perto do leão da tribo de Judá, do Rei dos Reis, do reino de Deus? Não é nada, é temporal, é passageiro, é insignificante, é incomparável. Eu sou formado em relações internacionais. No direito internacional, a lei é a seguinte: imagina que eu sou embaixador do Brasil lá na Arábia Saudita. Aí eu chego lá na Arábia Saudita, diz que se você roubar alguma coisa tem que cortar a tua mão. E aí eu cheguei lá dentro da embaixada, roubei um Yakult na geladeira. E aí o pessoal, Rafael roubou e tal, mas não pode me executar lá dentro da embaixada, porque dentro da embaixada as leis que valem são as leis brasileiras. Então, se na Arábia Saudita as mulheres têm que andar de burca, dentro da embaixada brasileira não é obrigatório, porque a lei que vale dentro da embaixada brasileira é a lei do Brasil. Se eu, enquanto embaixador, saí pela porta, fui numa feira, cheguei lá numa banquinha, peguei uma maçã, aí o pessoal, oi, roubou a maçã, pega, chama a polícia, um vucu-vucu e tal, o pessoal pegou o facão, levantou para cortar minha mão e falou, opa, para tudo. Eu ia meter a mão no meu bolso, ia puxar um passaporte vermelho, que é um passaporte diplomático. Eu ia chegar para aquele executor e falar assim, você não tem legitimidade, você não tem direito de me executar, porque eu sou embaixador do Brasil, e você precisa me extraditar para o meu país, para que eu seja julgado conforme as leis do meu país. Porque no direito internacional a ideia, o conceito é que 1 metro quadrado onde eu piso, é Brasil, não é Arábia Saudita. Meu amigo, não tem Doutor Estranho, aí o Levi que gosta de referência pop,
Não tem doutor estranho, não tem super-herói no mundo que tenha a capacidade que eu e você temos. Nós temos a capacidade de transformar a realidade. Onde você anda não é São João, não é Rio de Janeiro, não é Brasil, é reino de Deus. Você é representante do reino de Deus e não representa um Deus que está longe, mas representa um Deus que vive dentro de você. Se eu e você acreditarmos nisso, na nossa geração, a gente vai olhar para o céu um belo dia e vai ver o céu se rasgando e as bodas do Cordeiro, essa festa que não tem fim, se iniciando. A gente vai poder olhar nos olhos do nosso Deus e dizer: Pai, obrigado. Obrigado porque você me salvou quando ninguém me dava nada, quando ninguém dava valor nenhum para mim, quando eu não tinha nada em mim mesmo. O Senhor olhou para mim com olhos de misericórdia e me atraiu com essas cordas de amor. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Vamos orar. Vamos orar porque nessa noite só tem uma alternativa para você. Você vai sair pelas portas dessa igreja como parte da solução ou como parte do problema. Você pode sair daqui dessa igreja como parte dessa solução, deixando de ser cara de pau e preguiçoso e se engajando nas demandas ministeriais dessa igreja. Vai faltar gente, vai faltar colete para o pessoal ir fazer evangelismo, vai faltar espaço para o povo servir, vai faltar bandeja para o pessoal distribuir coisa, vai faltar gente para ter ouvido disponível, para ouvir falar de Jesus, porque todos nós estaremos 100% engajados, não com o hoje, com o agora, mas com essa eternidade que está nos aguardando, está diante de nós. Você vai entender que você é parte do esforço da igreja de Cristo para o alcance dos povos não alcançados, e você tem muitas formas de se engajar com isso, e uma delas pode ser entrando no site da Etnos, entendendo as pautas de oração da Etnos, se engajando como intercessor, se engajando como alguém que ora pela causa missionária, e se engajando financeiramente com contribuição nessa igreja, porque essa igreja tem revertido parte da sua renda para o esforço missionário no meio dos povos não alcançados. Você tem uma oportunidade de mudança. Esquece, de hoje para trás era uma coisa, daqui para frente é outra. A sua vida enquanto cristão vai ser diferente, porque o mundo, a história e aqui essa cosmovisão que existe no meio da igreja brasileira diz que ser um bom crente é estar frequente nos cultos e entregar dízimos e ofertas. Isso é uma vida cristã medíocre. Medíocre. Você não foi salvo para isso, porque Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem não vivam mais para si mesmos, mas vivam única e exclusivamente para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Aleluia. Jesus Cristo de Nazaré. Ah, Deus, a gente está diante da Tua presença, diante da presença do Rei da Glória. A gente quer aqui te implorar, te pedir, Senhor, muda a nossa mente e o nosso coração. Mas muda agora, muda hoje, Senhor. Muda a nossa vida de uma maneira, Senhor, que as pessoas que nos encontrarem daqui uma semana, amanhã, não sejam capazes de nos reconhecer. Transforma a nossa vida de uma forma que a gente possa ser essas tochas flamejantes andando aonde quer que a gente vá, no nosso trabalho, na nossa escola, faculdade, no ponto de ônibus, dentro de trem, em todo lugar, Senhor. Transforma a nossa mente, o nosso coração, que a gente pare de terceirizar o serviço cristão para o pastor, para os diáconos, aqueles que estão com patente eclesiástica, porque o nosso chamado independe disso, porque o Senhor chamou a todos. E todos nós temos a parte que nos cabe, e a parte que nos cabe não é uma migalha, não é um farelo, não é o que sobra, mas é tudo que temos, tudo que somos e tudo que possuímos. Transforma a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração, e que dentro em breve a gente possa dar testemunho desse processo de avivamento da Tua igreja no Brasil, para a glória do Teu santo nome, e que isso possa transbordar até os quatro cantos da terra, para que o Seu nome seja reconhecido, porque Você é digno de receber tudo, em todos, a todo tempo e agora.
Obrigado, Jesus, a gente te ama. No teu santo nome a gente ora. Amém e amém. Você recebe isso de verdade? Fica de pé, aplaude ao Senhor, glorifica o nome dEle, diga para Ele que você o ama, que Ele é lindo, que Ele é poderoso, que Ele é o amado da tua alma, que nada faz mais sentido na tua vida do que servir a Ele, do que amar a Ele e adorar a Ele. E eu agradeço essa oportunidade grata, no nome santo de Jesus. Amo vocês, gente. Amém, amém. Vou estar lá no final, me dá um abraço. Obrigado.